Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o assunto é RPG. A gente vai dar continuidade à nossa exploração aqui do cenário de The Expanse RPG. Quem tá ligado no movimento, quem já tá inscrito aqui no canal, sabe que a gente tá fazendo a série de vídeos sobre The Expanse, abordando todos os capítulos do livro, né? Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva do The Expanse, para você que tá chegando agora, quiser assistir desde o início, ou se você que já tá acompanhando, quiser rever alguma coisa, perdeu algum vídeo, pra gente poder seguir adiante sem perder o fio da meada, beleza? Hoje, a gente deve fechar o capítulo 12. A gente dividiu esse capítulo em diversos vídeos, né? É um dos maiores capítulos do livro, mas hoje eu acredito que a gente vai fechar isso. Eu, inclusive, fiquei na dúvida se eu comentaria ou não essa última parte do capítulo, porque ela não é diretamente relacionada ao The Expanse em si, né? Apesar de a gente estar falando aqui da sessão do mestre, que traz dicas e como aplicar os conceitos do jogo para sua narrativa, essa última parte não, ela é mais uma conversa franca e direta de como mestrar um jogo de RPG, genericamente falando, tá? Mas ainda assim, eu acho que é interessante, especialmente para quem quer começar a carreira de mestre de RPG, tem umas dicas muito legais, muito valiosas aqui, mas mesmo quem já tem uma certa experiência, tem umas ideias interessantes, tem umas abordagens diferenciadas aqui, então por isso eu decidi comentar de qualquer maneira aqui. Vou tentar ser sucinto, sei que às vezes não consigo, às vezes acabo falando mais do que eu devia, me alongando, mas vou tentar resumir aqui, até porque muito melhor do que eu ficar falando aqui sobre esses temas, quem tiver oportunidade, eles estão muito mais destrinchados e muito melhor explicados aqui no livro mesmo, beleza? Então eu vou só fazer aquela famosa passada geral para dar uma ideia para vocês do que a gente tem nessa última parte do capítulo 12, beleza? Que é justamente esse tópico aqui de conduzindo o jogo. Aqui, a gente vai ter uma primeira conversa aqui falando basicamente sobre a preparação do jogo. E a preparação do jogo, aqui no sentido não só da aventura, tá? Mas da preparação extra cenário, vamos dizer assim. O local, onde é que vai ser o jogo, se tem espaço para ficar todo mundo confortavelmente, né? Aquela confusão toda ali de vida real, mas que a gente precisa ter um pouquinho de atenção para tornar a experiência do jogo o melhor possível, né? E como ele dá um exemplo aqui que eu acho interessante, é assim, se as pessoas estão mal acomodadas ou desconfortáveis, elas, em princípio, já vão começar o jogo meio mal-humoradas. Então isso pode acabar influenciando a experiência que elas vão ter com o seu jogo e até, de repente, potencializando algumas situações prejudiciais dentro do jogo que podem ou não, né, vazar para o mundo real. Então, parece uma bobagem, mas se preocupar um pouquinho com esses detalhes, né, escolher um local apropriado, coisa e tal, é interessante e às vezes a gente acaba esquecendo desses detalhes, né? Então, essa primeira parte, ela vai falar basicamente disso, assim, né? Da escolha do local e tal, de vez em quando, se for o caso, fazer uma pausa, vai, todo mundo levanta, estica um pouco, vai lanchar, depois volta, retoma o jogo. Enfim, essas trivialidades, vamos colocar dessa maneira, mas que podem influenciar diretamente na experiência dos seus jogadores, beleza? Em seguida, ele vai entrar com uma parte aqui de gerenciamento de informações. Isso aqui eu acho interessante também, especialmente para quem está começando, que é aquela coisa, como é que você vai organizar e controlar as informações que são necessárias para você que está conduzindo ali o jogo. Porque assim, como o próprio livro fala, os jogadores em si, eles têm que se preocupar no máximo ali com a ficha deles, lembrar do background, alguma coisa e tal, mas tem muito mais coisas na cabeça do mestre, muito mais coisas na cabeça de quem está organizando a diversão dos outros. Então uma sugestão que o livro dá aqui é que você tenha um diário de campanha, ou seja, um local onde você vai fazer um resumo ali da sua aventura básica, dos personagens principais ali que vão interagir, que já apareceram e que vão aparecer, né? Enfim, e esquemas e tramas que você vai usar ali. Então, para que você tenha acesso a isso de uma maneira fácil, rápida e organizada, o livro ele te dá essa ideia aqui do diário de campanha, e inclusive com a sugestão de você, ao longo da partida, né, ao longo da sessão, você vai fazendo ali as suas anotaçõezinhas básicas ali, de coisas que sejam importantes para você não esquecer depois, e no dia seguinte, talvez ali, 1, 2 dias depois, quando você tiver com a história ainda fresca na cabeça, você passa essas anotações principais para o seu diário de campanha, inclusive com as datas, em quais foram as sessões que as coisas aconteceram, para que você possa ter isso de forma mais organizada. E até quando os jogadores questionarem alguma coisa, mas como era o nome daquele cara mesmo que a gente encontrou lá não sei aonde, o que foi mesmo que aconteceu lá em séries, então você tem uma maneira mais fácil e mais rápida de localizar essas informações. Isso eu acho especialmente importante também, mesmo para quem é mestre com mais experiência, porque se você tem muita experiência, muita mesmo, provavelmente você já tem uma certa idade, inclusive, né? E a memória já não é mais a mesma. Então, parece besteira, parece uma coisa simples, mas eu acho que é justamente isso. É uma coisa simples, mas que pode te ajudar bastante a conduzir melhor a sua campanha, a sua história, beleza? Em seguida, ele vai ter aqui uma seção que chama estilos de jogo. Tá? Aqui é que eu acho que realmente o capítulo começa a ficar bem mais interessante, porque o que trata daqui pra frente? A gente vai daqui até o final do vídeo mais ou menos nessa pegada. Aqui o livro vai trazer
uma série de situações e te dar dicas e sugestões de como lidar com elas, como identificá-las e como lidar com elas. Tá? Então, assim, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, mas, por exemplo, tipos de mestre, tipos de jogadores problemáticos, né? Como é que você vai lidar ali com diferentes interpretações da mesma cena, né? E algumas ideias, algumas situações, regras não ditas, como ele coloca aqui no jogo, que você que vai narrar, que vai mestrar uma aventura, precisa ter em mente. Então, assim, acho importante, achei uma leitura extremamente interessante, e um detalhe que eu queria chamar a atenção, eu até fui olhar depois quando eu cheguei nessa parte, esse livro aqui do The Expanse, ele é de 2019, tá? O lançamento original dele nos Estados Unidos pela Green Ronin. Aqui a versão da Jambô, salvo engano, é 2021. Mas assim, eu não lembro, tá? Desde que eu comecei a fazer essa exploração de RPGs novos pra mim, né, que tem mais ou menos ali 1 ano e meio, talvez 2 anos, eu não lembro de ter pego um livro que descesse nesse nível de detalhe para discutir certas coisas que são importantes, né? A gente vê a comunidade discutindo isso, né, nas redes sociais e tal, em artigos, em outros canais que falam de RPG e tal, discutem algumas coisas que a gente vai ter aqui, mas eu não tinha visto com essa profundidade, com esse tamanho de espaço dedicado num livro de RPG, especialmente um livro de fora, né? A gente vê isso também em livros nacionais e tal, mas geralmente é um parágrafo ali, uma seção pequena, 1 ou 2 páginas. Aqui a gente vai ter aproximadamente 8 páginas dedicadas a basicamente te ajudar a identificar e resolver conflitos, possíveis conflitos que podem acontecer na tua mesa. Extra-jogo, entre as pessoas, entre os personagens, coisas de relacionamento mesmo, né? De interação entre pessoas, que a gente sabe que é bastante complicado. Então, assim, achei interessante, achei importante, né, ter essa sessão aqui. E como eu falei, isso não está diretamente relacionado ao universo do The Expanse, mas isso pode ajudar muita gente a mestrar qualquer tipo de jogo, porque o tipo de informação que a gente vai ter aqui é genérica e você consegue aplicar e identificar as situações para qualquer sistema que você estiver mestrando, entendeu? Então por isso que eu achei interessante, no final das contas, acabar comentando um pouquinho sobre isso aqui, beleza? Mas então vamos lá, pra gente não perder muito mais tempo com isso. De novo, só aquela passada geral, tá? Então, estilos de jogo, tipos de mestre, né? Ele começa com isso. Quais são os estilos de mestre, até para você conseguir se identificar e ver o que você precisa corrigir ou melhorar, ou ver se isso está adequado com as expectativas do seu grupo. Então aqui no livro ele identifica 3 tipos de mestre. Quais são eles? O estilo de mestre antagonista, esse aqui acho que todo mundo conhece, né? Talvez com outros nomes, enfim. Tem um pedaço até bem grande, né? Falando sobre ele, que é aquele famoso mestre versus jogador. Mas o que eu acho interessante nessas discussões aqui, tanto dos tipos de mestre quanto dos tipos de jogador, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é porque assim, o livro procura identificar pontos positivos e pontos negativos em cada uma dessas condutas. E te ajudar, de repente, a encontrar um ponto de equilíbrio ali na história. Então, por isso que eu acho que é interessante a leitura, né? Então, ele vai tecer algumas considerações aqui sobre o mestre antagonista, ou o famoso mestre versus jogador, né? E uma coisa que eu queria só destacar, pequenininha, que eu acho que é muito importante, e talvez resuma um pouco da história toda. Olha só. Não importa o quanto os heróis sejam durões, um mestre sempre pode fazer com que eles sejam atacados por um exército de mercenários ou outra ameaça avassaladora. A ideia de que um mestre realmente gostaria de derrotar entre aspas aqui, jogadores por qualquer meio possível é boba. O mestre sempre venceria e os jogadores provavelmente iriam embora e não desejariam jogar novamente. Ou seja, apesar de eu ter gaguejado um pouco aqui, eu acho que isso tudo resume a história, né? Não faz muito sentido um mestre antagonista sendo levado às últimas consequências, né? Mas aqui a sessão traz algumas outras discussões, mas eu acho que isso aqui é o ponto central da história, beleza? Seguindo adiante, ele vai falar aqui do mestre benevolente. O mestre benevolente, só um trechinho também aqui, é o árbitro das regras que tenta garantir que tudo seja divertido e justo. Assim como o antagonista, o mestre benevolente tende a obedecer às regras do jogo, mas não a encontrar maneiras de criar desafios maiores para os jogadores ou de tirar vantagem quando eles fazem algo estúpido. O problema aqui é você ser benevolente demais, né? Então, como eu falei, o livro ele vai tentar fazer esse balanço entre pontos positivos e negativos para você encontrar o equilíbrio e a sua maneira de mestrar. Ou até, dependendo da situação, do grupo ou do estilo ali, daquele cenário específico, você ir alternando entre um tipo e outro, beleza? E pra gente fechar aqui, a gente vai ter o mestre diretor. O mestre diretor é aquele que acredita que a história tem um curso de ação certo a ser seguido. O caminho correto para resolver a história é este aqui. Então, ou seja, você vai acabar colocando a história acima dos interesses dos jogadores e do livre-arbítrio, vamos colocar assim, dos jogadores. Normalmente a gente aprende que no RPG você pode fazer o que você quiser e que não existem escolhas erradas. Só que alguns mestres, algumas pessoas tendem a ser mais controladoras nesse sentido. Ou seja, eu monto uma história e a única maneira de ir do ponto A ao ponto B é essa aqui. Então, se o grupo desviar, acabou, ou todo mundo vai morrer, ou eles não vão conseguir encontrar a pista certa. Então, aqui o livro trata um pouquinho desse assunto também e dá algumas dicas interessantes. Em seguida, um conselho básico também, né?
conhecendo o seu grupo, né? Se você está começando um grupo novo com pessoas com as quais você nunca jogou, pare um tempinho para conhecer, ver o que eles gostam, o que eles não gostam, converse com eles, façam outras atividades que não seja somente jogar RPG, para criar aquele vínculo de amizade que é tão legal, que é tão bacana quando acontece no RPG, né? E assim, uma dica que eu acho interessante que ele coloca aqui é comece pequeno. Faça uma história pequena, um começo simples, pequenino, com pequenas coisas que de repente podem até ir se avolumando para um problema muito maior. Mas vai dar a chance de, enquanto você está ali naquele pequeno espaçozinho, naquela historinha ali bem simplesinha, você ir conhecendo e percebendo melhor qual é o estilo de cada um dos seus jogadores, beleza? E o que eles curtem e o que eles não curtem fazer, em termos de história. Achei essa uma dica interessante. Em seguida, a gente vem aqui para a parte dos jogadores problemáticos, os tipos de jogadores problemáticos, né? Então, o livro identifica aqui 8 tipos de jogadores que podem ser um problema em diferentes níveis, né, para o bom andamento do seu jogo. Mas o que eu acho interessante é que, assim, o livro tenta abordar esse ponto de uma maneira bastante sadia, eu diria, assim, de você resolver as coisas na conversa, de você chamar a pessoa reservadamente para se ela estiver causando algum problema, né? Primeiro você tentar ali conversar com ela reservadamente, porque afinal de contas, você, como mestre, é meio que um anfitrião ali, você está cuidando, né, de uma certa parcela grande da diversão do grupo inteiro. Então não é justo que uma pessoa acabe a diversão de todo mundo. Mas ao mesmo tempo ele faz um contraponto aqui, que eu acho interessante, eu vou me permitir ler um trechinho aqui para vocês. Olha só. Ninguém deve ser enganado, condenado ao ostracismo ou maltratado, mas se um jogador está causando problemas, o grupo deve abordá-lo de maneira direta e madura, né? Então acho interessante trazer esse tipo de discussão, especialmente num manual, né? A gente não está aqui num fórum, não está aqui num canal de YouTube tendo essas discussões, a gente está aqui no livro básico oficial de um sistema grande que está trazendo essas discussões. Então acho interessante a gente comentar isso aqui, né? Tem uma zoeira aqui, né? Assim, mudar as noites de jogo e não contar o jogador problemático pode parecer mais fácil. Contudo, no final das contas, isso só causa sentimentos ruins e mais problemas. Confessa aí, já fizeram isso? Já criaram outro grupo no Zap e não colocaram o coleguinha que dá problema? Sacanagem isso, hein? Se você já fez, deixa aí nos comentários. Mas enfim, zoeiras à parte, é interessante que a gente tenha esse tipo de discussão, porque assim, a gente quer que o hobby avance, a ideia, né, que cada vez mais pessoas joguem RPG, porque é uma coisa legal, uma coisa divertida, que tem pontos extremamente positivos, mas a gente precisa ter cuidado, né, para tornar a experiência o mais prazerosa possível para todo mundo. Então, por isso que eu acho que, brincadeiras à parte, essas dicas aqui são muito interessantes. Então, só pra gente ir rapidinho aqui, os tipos de jogador problemático que ele coloca aqui. A gente vai ter o astro, né, que é aquele que quer interpretar sempre tudo ao máximo e tal, e não consegue sair do personagem. Isso, como tudo aqui nessa sessão, tem um lado positivo e um lado negativo. A gente vai ter aqui também o implicante, né, que talvez a gente conheça aqui como troll, é aquele que fica perturbando o tempo todo, tanto o mestre quanto os outros jogadores. O terceiro tipo seria o sanguinário, também aquele que só quer matar, explodir e tal, só tem interesse nos combates, quer um combate maior que o outro e não liga muito pra interpretação, acha que isso não é legal. Então, assim, como eu falei, a gente vai tendo aqui, tentando identificar na leitura pontos positivos e negativos de cada um desses grupos, e o livro vai te dando dicas também de como tentar resolver, como tentar conseguir contornar esses problemas, ou esses jogadores problemáticos, né? O quarto seria o caroneiro. Esse aqui eu confesso que eu não tinha visto ainda essa terminologia, mas ela faz sentido. É aquele, olha só, não está realmente interessado no jogo em si. Ele está lá apenas para passar o tempo com uma ou mais pessoas, ou seja, ele não quer de fato jogar. Ele está lá porque tem algum amigo, tem alguma, sei lá, alguém que ele tá afim, namorada, namorado que joga, e ele está lá meio que para completar, entendeu? Mas enfim, esse aqui não é extremamente problemático, mas também tem algumas dicas de como lidar com essas situações, né? O quinto grupo seria o motivador. O motivador, deixa eu ler um trechinho aqui, é aquele que só quer resolver as coisas, agora. Contanto que a equipe esteja no caminho certo para realizar algum objetivo, o motivador fica feliz. Mas missões secundárias, tempo de inatividade e idiotices o irritam. Então, assim, esse também é um tipo que eu não tinha ainda identificado. Acredito que eu não tenha cruzado com esse tipo aqui ao longo da minha carreira, não. Mas talvez alguém se identifique aí. O sexto é um velho conhecido de todo mundo, que é o famoso advogado de regras, né? Mas, enfim, tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo. A maneira de você abordar esse jogador advogado de regras pode fazer toda a diferença, e por isso que é interessante as dicas contidas aqui. Tem o jogador estrela, que é aquele que quer ser sempre o centro das atenções, né? Tudo tem que girar em torno dele. E por último tem o jogador invisível, que é aquele oposto de uma estrela, né? Que não parece estar envolvido, que está ali, que não fala nada, que deixa todo mundo resolver tudo por ele. Então, assim, cada um desses tipos vai ter suas particularidades, pontos fortes e fracos, e o livro vai trazer sugestões de como lidar com isso de uma maneira que eu achei de fato bastante interessante, né? Pra gente ir fechando aqui, já se aproximando do final, a gente vai ter aqui uma sessão dedicada ao conflito de pressupostos, ou seja, quando
Eu, narrador, acho que eu falei uma coisa que está extremamente clara, mas os jogadores percebem de uma maneira diferente e acaba tendo um ruído de comunicação que pode levar os jogadores a tomarem decisões erradas porque eles interpretaram de uma maneira errada aquela situação, ou eu não consegui explicar para eles claramente o que eu estava visualizando. Então aqui também, de novo, algumas dicas, né, de dar sempre exemplos, fazer mapas ou indicar alguma coisa claramente e tal, para que não haja esse tipo de ruído, porque dependendo do tamanho da coisa, isso pode de fato ser bastante prejudicial para a sua sessão de jogo. E no final das contas a gente vai ter aqui as tais regras não ditas que todo mestre tem que ter na cabeça, que eu achei interessante também, que assim, basicamente, seja justo nas suas decisões, né, não tenha favoritos ali entre os seus jogadores, seja ativo, ou seja, depende de você também, talvez mais do que dos outros, manter a história em movimento. Então se você está percebendo que o grupo está meio parado ali, o negócio está meio morto, coloca alguma coisa, movimenta ali a trama e tal. Por isso que é interessante que você tenha o planejamento e aquelas informações esquematizadas já na cabeça, beleza? Terceiro, seja inclusivo, tá? Como eu falei, a gente quer que cada vez mais pessoas joguem RPG, então a gente precisa ser sempre mais inclusivo e estar com mente aberta para receber pessoas com experiências diferentes das nossas. O livro tem um detalhe interessante aqui, olha só. Além disso, claro, nenhuma pessoa decente discrimina intencionalmente outras com base em gênero, sexualidade, etnia ou nível de habilidade, entre outros aspectos de quem somos. Tá? Procure sempre somar ao seu grupo e não diminuir. E The Expanse é extremamente voltado para essa questão da diversidade nos sentidos mais amplos que vocês podem imaginar. Talvez eu não tenha conseguido passar bem essa experiência aqui nos vídeos, mas quando eu falei dos locais, especialmente do cinturão, cinturão é um caldo de diversidade de tudo que vocês possam imaginar. Então não faz sentido a gente aqui na vida real ter esse tipo de discriminação se o próprio cenário está dizendo que isso tudo é válido, está tudo misturado ali, todo mundo se dá bem. Em algum nível, questões diferentes, resoluções políticas e tal, e os conflitos inerentes ao RPG, beleza, mas discriminação, não. Falou? E por fim, ou melhor, as duas últimas seja proativo, esteja sempre pronto para resolver os problemas ali, tente antecipar os problemas. Se tem uma situação que vai gerar dúvida ali, já pensa numa solução alternativa. Se os personagens conseguirem resolver aquilo muito rápido, o que vai acontecer depois? Então, seja proativo, tente se antecipar aos problemas. E por fim, seja tolerante. Isso aqui também é muito importante, tá? Cada aventura vai ser diferente, cada grupo vai ser diferente. Você já recebeu aqui, mais cedo no capítulo, diferentes informações de como tentar contornar problemas causados por jogadores, mas seja tolerante, tenha paciência, tente conversar, que tudo vai se resolver se você estiver lidando com pessoas suficientemente maduras, beleza? E aqui a gente encerra esse capítulo 12, tá? Fechamos o primeiro capítulo da sessão do mestre e vamos seguir a partir do próximo vídeo, no capítulo 13, ameaças, beleza? Mas por enquanto é isso. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu dislike, seus comentários sobre todas essas situações e tipos de jogadores que eu falei aqui, tá? Não deixa de conferir as sugestões que vão aparecer aqui no finalzinho do vídeo e a gente se encontra na próxima resenha.